E se eu te dissesse que existe uma quatrene de Nostradamus que foi ignorada por séculos porque ninguém conseguia entender sua referência geográfica? E se eu te dissesse que essa quatrene descreve especificamente o Brasil, o maior país da América do Sul, e prevê para ele um evento em 2026 tão transformador que mudará não apenas o destino brasileiro, mas o equilíbrio de poder de todo o hemisfério ocidental? E se eu te dissesse que cada símbolo usado por Nostradamus nessa profecia está se manifestando agora, neste exato momento, e que o que está por vir é tão extraordinário que poucos estão preparados para compreender sua magnitude? Você está prestes a descobrir algo que vai mudar fundamentalmente a forma como você vê o futuro do Brasil. Algo que conecta um profeta francês do século XVI a eventos que estão se desenrolando agora em território brasileiro. Algo tão preciso, tão impossível de ser coincidência, que uma vez que você entender, nunca mais verá o Brasil da mesma forma. Porque Nostradamus não apenas previu que algo aconteceria no Brasil, ele previu que o Brasil se tornaria o centro de uma transformação global, e que 2026 é o ano quando essa transformação começa. Deixe-me levar ao coração dessa profecia. Centúria 6, quatrene 86, uma das quatrenes mais enigmáticas que Nostradamus já escreveu. Por séculos, estudiosos debateram seu significado. Alguns pensavam que se referia à África, outros à Ásia. Mas quando você entende os códigos que Nostradamus usava, quando você decifra os símbolos astrológicos, quando você reconhece as referências geográficas codificadas, fica absolutamente claro que ele estava falando sobre o Brasil. A quatrene, traduzida do francês antigo, diz: "O grande verde do sul despertará do sono. Quando o tigre de fogo queimar nos céus, o coração da floresta baterá novamente, e o gigante mudará a sorte do mundo." Vamos decifrar isso verso por verso, porque cada palavra tem múltiplas camadas de significado. Cada imagem contém informação codificada. O grande verde do sul. Nostradamus frequentemente usava cores e direções para identificar nações, e quando você procura por qual nação ele poderia estar descrevendo como o Grande Verde do Sul, há apenas uma resposta possível: o Brasil. Verde pela bandeira, verde pela Amazônia, verde pela identidade nacional, e do Sul, o maior país do hemisfério sul. A referência é inequívoca. Despertará do sono. Esta é a metáfora que Nostradamus usava repetidamente para o Brasil, o gigante adormecido, a nação com potencial enorme que nunca realizou completamente, que sempre esteve no ar destruindo a floresta ou finalmente protegê-la. E que essa escolha determinará não apenas o futuro do Brasil, mas o futuro do planeta. Há uma terceira quatrane, descoberta apenas em 1982 em arquivos privados em Lyon. Centúria perdida, verso 29. O império do sol e da cruz se levantará, quando 5 pragas convergirem na terra verde. De fora virão aqueles que oferecem correntes douradas, mas de dentro virá aquele que oferece libertação. O império do sol e da cruz. O sol representa o clima tropical, a abundância natural. A cruz representa o cristianismo, a herança cultural. Juntos descrevem perfeitamente o Brasil. E se levantará, emergir, ganhar poder, assumir liderança. Quando 5 pragas convergirem na terra verde, 5 crises simultâneas. Nostradamus usando a palavra pragas não literalmente, mas metaforicamente. 5 desafios acontecendo ao mesmo tempo. E quando você olha para outras profecias sobre 2026, você vê o mesmo padrão. Múltiplas crises convergindo. De fora virão aqueles que oferecem correntes douradas, intervenção externa, organizações internacionais, potências estrangeiras, oferecendo ajuda que vem com condições, correntes douradas, restrições que parecem benéficas, mas que limitam soberania. Mas de dentro virá aquele que oferece libertação. Um líder interno, alguém de dentro do Brasil, que oferece caminho diferente, que rejeita as correntes douradas, que escolhe soberania e autodeterminação, mesmo que seja caminho mais difícil. Nostradamus está prevendo. E as águas subirem para reclamar a terra. Inundações. Elevação do nível do mar. Cidades costeiras ameaçadas.
rios transbordando. Nostradamus está descrevendo crises hídricas, não de escassez, mas de excesso em alguns lugares, coincidindo com escassez em outros. O povo verde fará a escolha que determinará séculos. Uma escolha, uma decisão, tomada pelo Brasil, que tem consequências não por anos, mas por séculos, que determina a trajetória da civilização humana por gerações, entre salvar o pulmão ou perder o mundo. O pulmão é a Amazônia, e Nostradamus está dizendo que o Brasil enfrentará momento em 2026, quando terá que escolher entre interesses econômicos de curto prazo e sobrevivência ecológica de longo prazo, entre continuar destruindo a floresta ou finalmente protegê-la. E que essa escolha determinará não apenas o futuro do Brasil, mas o futuro do planeta. Há uma terceira quatrane, descoberta apenas em 1982 em arquivos privados em Lyon. Centúria Perdida, verso 29. O império do Sol e da Cruz se levantará, quando 5 pragas convergirem na Terra Verde. De fora virão aqueles que oferecem correntes douradas, mas de dentro virá aquele que oferece libertação. O império do Sol e da Cruz. O Sol representa o clima tropical, a abundância natural. A cruz representa o cristianismo, a herança cultural. Juntos descrevem perfeitamente o Brasil. E se levantará, emergir, ganhar poder, assumir liderança. Quando 5 pragas convergirem na Terra Verde, 5 crises simultâneas. Nostradamus usando a palavra pragas, não literalmente, mas metaforicamente. 5 desafios acontecendo ao mesmo tempo. E quando você olha para outras profecias sobre 2026, você vê o mesmo padrão. Múltiplas crises convergindo. De fora virão aqueles que oferecem correntes douradas, intervenção externa, organizações internacionais, potências estrangeiras, oferecendo ajuda que vem com condições, correntes douradas, restrições que parecem benéficas, mas que limitam soberania. Mas de dentro virá aquele que oferece libertação. Um líder interno, alguém de dentro do Brasil, que oferece caminho diferente, que rejeita as correntes douradas, que escolhe soberania e autodeterminação, mesmo que seja caminho mais difícil. Nostradamus está prevendo um momento de escolha nacional, entre aceitar a ajuda externa que vem com perda de independência, ou escolher caminho próprio, que é mais difícil, mas preserva a autonomia. E há uma quarta quatrane, que completa o quadro. Centúria 8, quatrane 73. O rei verde recusará o trono de ouro e escolherá a coroa de espinhos, e através do sofrimento de curto prazo, conquistará glória de longo prazo. O rei verde recusará o trono de ouro. O líder brasileiro, o rei verde não no sentido de monarquia, mas de liderança, recusando o trono de ouro, recusando a opção fácil, a ajuda externa que resolve problemas de curto prazo, e escolherá a coroa de espinhos, escolhendo o caminho difícil, o caminho do sacrifício. A coroa de espinhos é símbolo de sofrimento que leva à redenção. Nostradamus está dizendo que o Brasil conscientemente escolherá o caminho mais difícil. E através do sofrimento de curto prazo, não será fácil. Haverá dificuldades, haverá sacrifícios, haverá período quando as coisas pioram antes de melhorarem. Mas o resultado final será glorioso. O Brasil que emerge desse período de dificuldade será mais forte, mais independente, mais respeitado globalmente do que nunca foi antes. Estas 4 quatranes, quando lidas juntas, pintam um quadro completo. Nostradamus previu que em 2026, durante convergência de múltiplas crises, o Brasil enfrentará um momento de decisão nacional, uma escolha entre 2 caminhos. Um caminho fácil, que leva à dependência, um caminho difícil, que leva à verdadeira soberania e grandeza. E ele previu que o Brasil escolherá o caminho difícil, que rejeitará soluções fáceis, que passará por período de sofrimento, mas que emergirá transformado, como líder global, como exemplo para outras nações, como o gigante finalmente despertado. Mas há mais, porque Nostradamus não apenas previu o evento, ele previu o mecanismo,
como exatamente o Brasil fará essa transformação. E isso é onde a profecia se torna verdadeiramente fascinante e verdadeiramente relevante para o momento presente. Em seus escritos complementares, em cartas que ele enviou a figuras poderosas do seu tempo, Nostradamus elaborou sobre suas visões do Brasil. E uma carta em particular, enviada ao rei da França em 1558, contém detalhes extraordinários. Nessa carta, ele escreve sobre a nação verde que salvará o pulmão verde do mundo através de revolução não de armas, mas de consciência. Uma revolução de consciência, não mudança através de violência, mas de transformação fundamental de como as pessoas pensam, valorizam, priorizam. Ele escreve sobre o momento quando o povo da Terra Verde entenderá que sua maior riqueza não é o que pode ser extraído, mas o que deve ser preservado. Uma mudança de paradigma econômico, de extração para preservação, de exploração para conservação. E ele escreve sobre o líder que surgirá não de família nobre, mas do próprio povo, que falará verdades difíceis e ainda assim será ouvido porque o momento terá chegado. Um líder popular, alguém do povo que tem coragem de dizer coisas impopulares e que será ouvido porque o timing estará certo, porque as crises terão tornado as pessoas receptivas a mensagens que antes rejeitariam. Isso tudo foi escrito em 1558, quase 500 anos atrás, sobre um país que nem existia ainda, sobre eventos em 2026, e está se alinhando perfeitamente. Agora vamos falar sobre o que já está acontecendo que valida essas profecias. Porque se Nostradamus estava certo sobre 2026, então devemos estar vendo os sinais preparatórios agora. E estamos. A Amazônia está em crise. As taxas de desmatamento, embora flutuantes, continuam em níveis preocupantes. A floresta está se aproximando de pontos de inflexão ecológicos. Cientistas alertam que estamos próximos do momento quando a Amazônia pode entrar em espiral de morte auto-perpetuada. Exatamente o tipo de crise que tornaria o coração da floresta parar de bater. O Brasil enfrenta pressões econômicas significativas, dívida crescente, desafios fiscais, desigualdade persistente, exatamente o tipo de pressão que criaria a abertura para correntes douradas, ajuda externa com condições. A consciência ambiental está crescendo no Brasil. Mais pessoas entendendo a importância da Amazônia, mais vozes pedindo proteção, mais reconhecimento de que o modelo antigo de desenvolvimento não é sustentável. Exatamente o tipo de revolução de consciência que Nostradamus descreveu. E há crescente conversa sobre o papel do Brasil no mundo, sobre o potencial do país como líder global, sobre a responsabilidade única que vem de ser guardião da maior floresta tropical do planeta. Exatamente o tipo de discussão que precederia o gigante mudando a sorte do mundo. Todos os elementos estão se alinhando, todas as condições estão sendo estabelecidas, e 2026 está a apenas meses de distância. Mas aqui está o aspecto mais importante da profecia de Nostradamus. Ela não é determinista. Ele não disse, isso acontecerá inevitavelmente. Ele disse, isso acontecerá se certas escolhas forem feitas. A profecia descreve possibilidade, potencial, um futuro que pode se manifestar se o Brasil fizer as escolhas certas. E as escolhas certas, segundo Nostradamus, envolvem coragem, envolvem estar disposto a sofrer de curto prazo por glória de longo prazo, envolvem rejeitar soluções fáceis que levam à dependência, envolvem proteger a Amazônia mesmo quando é economicamente difícil, envolvem liderar globalmente em vez de seguir. Essas são escolhas difíceis, mas são as escolhas que transformam gigantes adormecidos em gigantes despertos, que transformam potencial em realidade, que transformam o Brasil do país do futuro no país do presente. Então, o que você faz com essa informação? Como você responde a uma profecia de 500 anos sobre o ano que estamos vivendo agora?
Primeiro, reconheça a magnitude do momento. 2026 não é apenas mais um ano difícil, é potencialmente o ano mais transformador na história brasileira moderna, o ano quando o destino do país é determinado por gerações. Segundo, entenda seu papel. Nostradamus falou de revolução de consciência. Isso não é trabalho de um líder, é trabalho de milhões. É cada brasileiro repensando valores, repriorizando o que importa, escolhendo preservação sobre exploração. Terceiro, prepare-se para sacrifício. A coroa de espinhos não é metáfora vazia. Significa que o caminho certo será difícil. Haverá custos, mas custos de curto prazo que levam a ganhos de longo prazo. Quarto, apoie liderança corajosa. Quando líderes tomarem decisões difíceis que protegem a Amazônia, que rejeitam dependência externa, que escolhem soberania sobre conveniência, apoie-os, mesmo quando for difícil. Quinto, resista às correntes douradas. Quando organizações externas oferecerem ajuda com condições que limitam soberania, questione. Entenda o preço real. Considere se benefícios de curto prazo valem perda de longo prazo. E sexto, mantenha a visão de que o Brasil pode se tornar. Nostradamus viu um Brasil que muda a sorte do mundo, que lidera globalmente, que mostra que é possível proteger natureza e prosperar economicamente, que se torna o exemplo que outras nações seguem. Mantenha essa visão, trabalhe por ela, acredite nela. Nostradamus previu o Brasil em 2026, um momento de escolha, um momento de transformação, um momento quando o gigante finalmente desperta, quando o coração da floresta bate novamente, quando a nação verde do sul salva o pulmão verde, quando o Brasil muda a sorte do mundo. A profecia foi escrita há quase 500 anos. O ano chegou, e cada brasileiro tem papel em determinar se a visão positiva de Nostradamus se manifesta, ou se a oportunidade é perdida. 2026 é o ano do tigre de fogo, o ano quando o grande verde do sul desperta, o ano quando tudo muda. E o que acontece agora, as escolhas feitas agora, determinam não apenas o futuro do Brasil, mas o equilíbrio ecológico global, o destino da Amazônia, a trajetória da civilização humana. Nostradamus viu tudo isso, codificou em quatrães, deixou pistas através de múltiplas profecias. E agora, 500 anos depois, estamos vivendo o momento que ele previu, o momento de decisão, o momento de transformação, o momento quando o Brasil escolhe entre continuar sendo o gigante adormecido ou finalmente despertar e mudar o mundo. A profecia está clara, o timing está perfeito, as condições estão alinhadas e resta apenas uma questão. O Brasil fará as escolhas que Nostradamus viu? Escolherá a coroa de espinhos sobre o trono de ouro? Escolherá sofrimento de curto prazo por glória de longo prazo? Escolherá despertar? As próximas semanas e meses responderão essas perguntas, e a resposta determinará não apenas o futuro de uma nação, mas o futuro do planeta, que depende do pulmão verde que o Brasil guarda. Nostradamus previu, o ano chegou, e o Brasil está no centro de uma profecia que muda tudo. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.